A modernização dos portos brasileiros agora é lei. Publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, a Lei dos Portos estabelece um novo marco regulatório para o setor. Com ela, o governo passa a administração dos terminais para a iniciativa privada e espera como resultado maiores investimentos, queda nos custos e maior competitividade da economia brasileira. A nova Lei dos Portos prevê para os próximos anos investimentos na casa dos 30 bilhões de reais no setor. A maioria virá da iniciativa privada. O governo, em contrapartida, poderá ceder áreas para a construção de novos terminais, espaço para armazenamento e transbordo de carga. Um país continental como o Brasil é preciso uma modernização para permitir com que a nossa inserção na globalização seja mais efetiva e, com isso, poder ajudar no comércio exterior, aumentar as exportações e permitir com que as importações também sejam feitas com custos, feitos comparavelmente à questão internacional. O setor já começa a se movimentar. Em um ano, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários recebeu mais de 120 pedidos de abertura de terminais marítimos. A maioria de empresas ligadas à exploração de petróleo nas áreas do pré-sal. A nova legislação prevê que cada porto tenha um conselho formado por administradores, governo e funcionários. Pela nova lei, o prazo de concessão será de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25. O processo de licitação foi dividido em 4 etapas. O primeiro edital será divulgado em outubro, com a apresentação das empresas interessadas em administrar o Porto de Santos, o maior do país. As concorrentes precisam seguir alguns pré-requisitos. Sairá vencedora a que apresentar maior capacidade de movimentação de carga, menor tempo de movimentação de carga e menores tarifas. Não adianta nada a gente ter um porto onde que não pode ser competitivo e a gente não pode se inserir na globalização. Então, nós temos que estar iguais no mesmo nível que os outros países. Seu Benedito espera que as mudanças sejam também para os caminhoneiros. Nos 30 anos de estrada, já passou por muitas dificuldades nos portos brasileiros. Já passei até 8 dias de espera no Porto de Santos. Você ficar parado 8 dias só gera prejuízo. Espero que melhore, inclusive nos fretes, entendeu? Que nossos fretes estão bem defasados também. O que muda e como fica na prática a administração dos portos? É o que nós vamos saber agora com o advogado Mário Teixeira, especialista em direito portuário, que está aqui conosco no estúdio. Doutor Mário, obrigado pela sua participação. Eu te começo fazendo a primeira pergunta. Como é que vão ficar esses portos agora administrados pela iniciativa privada com relação à carga de terceiros? Muito bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e para a gente até ganhar tempo, eu vou adiantando o seguinte, o maior problema que essa lei trouxe ou tentou resolver é a questão da movimentação de carga de terceiros pelo chamado TUPs, os terminais que estão fora da área do porto público. Esses terminais, até então, eles tinham a limitação para movimentar esse tipo de carga, a carga que não é dele, que não é do alto negócio dele. E a nova lei, então, resolveu, assim, falando de uma maneira chula, escancarar. Dizer que agora aquele terminal que está fora da área do porto público, ele pode operar livremente com a carga de terceiro, como se fosse um prestador de serviço público. É uma questão complicada, porque esse terminal que está fora da área do porto público, além desse privilégio, ele não tem uma série de restrições que tem o terminal que está dentro do porto público. E esses terminais que estão dentro do porto público já estão operando há tempo, estão com contratos em andamento. Então, houve um conflito muito grande, porque se lá fora o TUP vai trabalhar com carga de terceiro, ele vai roubar a carga desse porto público. Então, vai ter redução da atividade econômica dentro do porto público. Você acha que esses conflitos vão chegar à justiça? Então, veja bem, eu vou chegar lá. Além dessa questão, não existe também uma garantia do trabalhador portuário reconhecido por lei e pela Convenção 137 da OIT, de que eles vão trabalhar no porto, no TUP lá fora. Então, ao roubar a carga do porto público, está tirando a atividade econômica do terminal que
que já está operando dentro do porto público, e também está roubando mão de obra do trabalhador do sistema. Então é questão complicada e com certeza vai ser judicializada. Com certeza vai ser judicializada, porque os próprios trabalhadores se sentirem que vai começar a esvaziar o trabalho dele, agora já está anunciado 40 e poucos terminais fora do porto, e já existe uma preocupação, será que vão perder nosso emprego? E os terminais, os empresários também estão preocupados, será que vão perder nossa atividade econômica também? Então, eu acho que é muito difícil de imaginar que não seja judicializada a questão. Mas você acha que não pode ter um conflito aí, no caso, vamos supor que a empresa A vai gerenciar a carga da empresa B? Não pode gerar um conflito de interesse nesse caso? Não, esse aí é outro problema, porque veja bem, eu tenho meu autonegócio lá fora, a minha carga. Além de eu ter minha carga, eu vou operar a carga de A, B, C ou D. Será que eu vou dar aquele tratamento que deve ser dado por um prestador de serviço público? Eu vou dar iguais condições? É outro problema também. Eu concordo com você. Pode gerar problema, né? Pode gerar também. Em maio desse ano, a gente teve safra recorde do grão, né, da soja. A gente vai até ver umas imagens aí. E segundo os trabalhadores dessa atividade, desse ramo, eles disseram que não pôde exportar mais justamente pelo esse afunilamento nos portos. A dificuldade já começa no transporte, e aí depois no armazenamento, não tem espaço suficiente. O senhor acha que com essa mudança, com essa nova lei, esse problema pode acabar? Bom, veja bem, você levantou uma questão interessante. É que, na verdade, o problema não está só no porto. O problema está em toda a nossa estrutura, principalmente transporte. Toda a logística, né? Toda a logística como um todo. Porque no Brasil, o que acontece? Diferente dos países que são referências, vamos dizer, operacionais nos portos, é a questão da matriz de transporte. Nós, no Brasil, estamos privilegiando uma matriz de transporte que é a mais cara, que é, no caso, o transporte rodoviário. Você veja bem, existe um estudo interessante, Portex, que é o chamado TKU, que é a tonelagem de quilômetro útil rodada. Essa tonelagem significa o seguinte, mais ou menos isso aí. No Brasil, o custo é mais ou menos 15 centos de dólares para cada tonelada rodada para o transporte rodoviário. O transporte ferroviário cai para 0,05 e o transporte aviário é mais ou menos 0,01. E nós continuamos privilegiando esse tipo de transporte mais caro. Além disso, existem outros problemas, que é o desperdício, a perda de carga, a questão logística é complicadíssima. Houve um deputado, um senador, por sinal é empresário, que disse numa audiência pública que nós participávamos lá no Senado, que vocês estão muito preocupados com o porto, mas o maior problema para nós, empresários, ele disse, está fora dos portos. Torcer para que tudo se ajeite, fique bem, claro, né? Claro. Tanto para os trabalhadores quanto para quem exporta. Mário Teixeira, obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo. Até uma próxima. Ok, estamos à disposição. Tá? Eu agradeço também.